O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciaram na tarde de ontem em Brasília que o salário mínimo de 2020 será elevado de R$ 1.039 para R$ 1.045. Uma medida provisória será editada pelo presidente nos próximos dias para oficializar o aumento e deve começar a valer em fevereiro. Mas para o consumidor, o aumento ainda é pequeno. Infelizmente, nada. Para nós, que somos trabalhadores que ganham salário mínimo, quem vive com o salário mínimo? Pergunta para ele se ele vive com o salário mínimo. Você vê, hoje em dia, você vai fazer um supermercado. Você não gasta menos, se for, por exemplo, é um caso de eu e ele, no caso nós não gastamos menos que R$ 600. O governo estima que para cada R$ 1 de aumento no salário mínimo, as despesas elevam-se a 335,5 milhões de reais. Isso principalmente por causa dos pagamentos de benefícios como o abono salarial, seguro-desemprego e também a previdência social, todos atrelados ao mínimo. Infelizmente, quando se trata do impacto desse aumento de R$ 6 para o consumidor, ele praticamente é irrisório, não é? Porque ele é muito pulverizado. Mas quando se trata em impacto nas contas públicas, uma vez que o salário mínimo, não é, ele é pago aos aposentados como sendo uma forma, né, de estar pagando a cota mínima, né, a esse aposentado, ele, provavelmente, esses aposentados, no somatório, vai causar um impacto aí de mais de 2,5 bilhões nas contas públicas. Então, é interessante o lado que você observa esse aumento. Se é para o lado do consumidor, o lado do trabalhador, né, ele é irrisório. Mas, quando se trata de contas públicas, esse impacto de mais de 2,5 bilhões, ele realmente recai sobre as contas públicas. Então, tem que haver uma precaução, e até mesmo na análise desse fato, que realmente o que é R$ 6, né, em aumento da minha receita mensal. Quer dizer, para o consumidor, isso pode não apresentar nada, mas para as contas públicas, isso vai representar e muito. E esse dinheiro tem que sair de algum lugar. É um impacto de 2,5 bilhões, conforme eu já disse. E se o brasileiro pudesse escolher qual seria o seu salário mínimo ideal, quanto seria? Uns R$ 1.200, tá bom. Eu não tenho nem noção, porque tudo que você pega hoje é pouco. Tudo que você pega é pouco. Mas no mínimo, eu acho que no entrevista de um salário que deu... quanto um salário? 1.045. Você vê, eu acho que no mínimo tinha que ser 1.500. E eles não vão fazer isso nunca para nós, vai? Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, o salário mínimo necessário para sustentar uma família de 4 pessoas deveria ter sido de R$ 3.928,73. O valor é 3,94 vezes maior que o salário mínimo em vigor do mês passado, de R$ 998. A má notícia é que isso está totalmente fora da realidade dos cofres públicos. Com um apontamento de vários estudiosos, no caso, vários economistas, que um aumento de salário mínimo a esse patamar, o impacto na economia, o impacto, o rombo nas contas públicas, isso afetaria e muito, e nós teríamos aí, vamos colocar assim, um verdadeiro descompasso na economia. Então, não é o ideal você distribuir renda dessa forma abrupta, né? De repente você passa o salário mínimo de R$ 1.000 para R$ 3.000. O impacto sobre isso nos preços, o impacto na inflação, o impacto no aumento de prestação de serviço, isso acompanha da mesma forma. Então, o ideal, né, seria, paulatinamente, que esse salário fosse acrescido ao trabalhador de uma forma que ele ganhe não só a perda da inflação, como ele tenha também um ganho real, né, de X% ao longo de 10, 15 anos. Então, a economia acomodaria bem um reajuste dessa forma, mas não de uma forma conforme muitos, né, desejam. E é evidente que seria interessante, né, você imaginar um salário mínimo saindo de R$ 1.000 e poucos para R$ 3.000. Mas pode acreditar que o custo
né? Não só de bens, de serviços, de mercadorias, acompanharia da mesma forma e você teria dinheiro nas suas mãos, mas, por outro lado, você teria produtos e serviços também triplicados os seus preços. Não adiantaria em nada, não resolveria em nada o problema do trabalhador, do consumidor.